Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso de grafos. Nesta aula nós iremos tratar sobre busca em grafos. E basicamente esses são os três tópicos da nossa aula. Falar rapidamente, de forma geral, sobre busca em grafos e em seguida nós iremos abordar os dois tipos de busca mais básicos que existem, que seria busca em profundidade e busca em largura. Por definição, a busca em grafos, ou também chamada de percurso em grafos, nada mais é do que a examinação de vértices e arestas seguindo uma certa ordem, certo? Então, algoritmos que servem para determinar estruturas de grafos, eles dependem fortemente deste tipo de técnica. Então, esses algoritmos que nós vamos ver nesta aula, eles vão ter um comportamento parecido com o algoritmo que a gente viu para a ordenação topológica, no sentido de marcação de vértices ou de arestas. Então aqui, quando a gente se trabalha com busca em grafos, nós temos que as arestas e vértices, eles podem ser não examinados ou eles podem ser explorados ou visitados. E a ideia é que inicialmente todos os vértices e arestas vão ser não marcados ou não explorados, e à medida que o algoritmo ele vai visitando os vértices e as arestas, e os algoritmos eles vão marcando de forma que ele consiga saber, e não revisitar vértices e arestas que foram exploradas anteriormente. Então aqui nós temos um algoritmo bem genérico para efetuar uma busca em um grafo. Então a entrada aqui seria o nosso grafo, representado pelo conjunto de vértices e arestas. Esse grafo ele pode ser fornecido tanto em termos de matriz de adjacência, quanto em termos de lista de adjacência, ou algum outro tipo de estrutura de dados que você esteja utilizando. E basicamente ele entra num laço e a condição de parada vai ser em termos de existir um vértice pertencente ao conjunto V com uma aresta que ela ainda não foi visitada. Então, se houver ainda um vértice que ele possui uma aresta não visitada, o que é que ele vai fazer? Escolher o vértice J e visitar essa aresta KJ. Em seguida, ele verifica se o vértice J ele é não marcado. Se não for marcado, ele vai ser marcado como visitado, e faz também o processo para o vértice K, dessa aresta JK. Se K é não marcado, então marque K como visitado. E esse processo ele vai continuar até que não exista um vértice J pertencente ao conjunto de vértices com aresta não visitada. Então percebam que esse tipo de algoritmo ele vai explorando os vértices e as arestas até que não exista mais nenhuma aresta e vértice não explorado. Tá? E o que vai diferenciar quanto aos algoritmos de busca em profundidade e busca em largura vai ser a escolha do próximo vértice que vai ser explorado, certo? Ou seja, a sequência dos vértices e como isso influencia na árvore resultante desses algoritmos. Uma das aplicações mais conhecidas para esse tipo de algoritmo seria justamente encontrar saídas em labirinto. Então, aqui nós temos a ilustração de um labirinto e, de forma mais moderna, nós temos aplicações em robótica, onde existem competições, alguns tipos de problema em que um robô ele deve encontrar a saída do labirinto. E esse problema é resolvido, ou pode ser modelado e resolvido, através de algoritmos de busca utilizando grafos, certo? Uma das estratégias mais conhecidas seria o algoritmo de Tremor, do século XIX, e esse algoritmo ele utiliza a seguinte ideia: à medida que os caminhos vão sendo percorridos no labirinto, existe uma forma de marcar os percursos que já foram realizados. Então, utiliza essa ideia de marcar, utilizar uma linha para marcar os caminhos que já foram percorridos previamente. E essa linha ela vai indicar se o caminho ele já foi visitado uma vez, duas vezes, ou se determinado caminho ele ainda não foi visitado. Com base nisso é possível identificar se determinado caminho já foi visitado, se, por exemplo, ele não possui uma saída ou se ainda é um caminho que pode ser explorado e que pode levar à saída do labirinto, certo? Inicialmente a direção escolhida é aleatória. Ao se chegar a uma junção não visitada, ou seja,
os caminhos não possuem linhas, a escolha é aleatória, pode-se tomar qualquer direção e o caminho ele deve ser riscado, certo? Por outro lado, ao se chegar a uma junção já riscada, a ideia é retornar e marcar o caminho pela segunda vez, ou seja, vai ser utilizado duas linhas para indicar que ali não existe uma saída. Se não for o caso de encontrar uma junção já marcada, então deve-se escolher o caminho com menos linhas e marcar novamente. E ao chegar à saída do labirinto, os caminhos marcados com apenas uma linha vão indicar o caminho direto do ponto inicial até o ponto final. Se não houver uma saída, então vai se chegar ao ponto inicial e todos os demais caminhos vão possuir duas linhas, tá? Esse algoritmo ele fica bem claro aqui quando a gente olha para essa ilustração. Então nós temos aqui ponto de entrada e nós temos a nossa saída. Então a partir desse ponto só existe uma direção e percebam que à medida que o caminho vai sendo percorrido, vai sendo riscada uma linha. Então a partir desse ponto poderia-se a gente inicialmente ter uma junção não marcada, então a direção ela pode ser escolhida de forma aleatória e pode-se inicialmente chegar até aqui esse ponto onde não existe saída e a partir disso é necessário voltar marcando novamente a linha. Então nesse ponto aqui teria-se a opção de retornar à esquerda, ou seja, ir por um caminho que já tem uma linha, ou seguir em frente por um caminho que não foi marcado ainda. O algoritmo ele sempre vai dar preferência a caminhos ainda não visitados. Então, desse ponto aqui, a ideia seria vir para cá. Daqui só é possível vir para a esquerda, direita. E a partir desse ponto, poderia-se escolher ir à direita ou seguir em frente. Então, poderia-se, de forma aleatória, escolher ir em frente, pegar a esquerda e vir por aqui novamente. Chegando aqui, não existe saída. Então é necessário voltar, riscar novamente. Então perceba que existem duas linhas indicando. E chegou nesse ponto, existem duas opções. Ou pega a esquerda ou volta por um caminho já riscado. Então a ideia seria vir por esse caminho ainda não visitado. E a partir desse ponto, a gente poderia ter a opção de aleatoriamente escolher direto e encontrar a saída. Ou poderíamos ter ainda essa possibilidade. Então, partindo desse ponto aqui, teríamos a opção de encontrar a saída, escolher de forma aleatória esse caminho, ou poderia também vir aqui pela direita, chegar a esse ponto, vir até o final e depois retornaríamos para esse ponto onde existiria a esquerda com a linha já marcada ou a direita sem nenhuma marcação. E nesse caso, a saída também seria encontrada, certo? Para um dado labirinto, considera-se que a circulação ela vai ser feita margeando as paredes. Então, para esse esquema aqui de labirinto, nós poderíamos ter os seguintes pontos, modelando aqui essas situações de margear a parede. Então, a partir disso, pode-se montar esse gráfico que ele vai representar os pontos de interesse desse labirinto. Então, é possível ver que a partir desse esquema a gente pode modelar ele dessa forma e tendo um grafo que representa o labirinto, nós podemos utilizar algoritmos de busca para encontrar a saída desse labirinto, considerando aqui um ponto de início e considerando um ponto de fim, certo? E no caso dos algoritmos de busca em grafo, a ideia é ir visitando os vértices e arestas e marcando os já visitados de forma que o algoritmo consiga identificar quais são os vértices ainda não visitados. Realizando a tradução daquela ideia do Tremor para grafos, nós temos que a ideia seria marcar as arestas de forma a nunca repeti-las. Então ele também utiliza esse conceito de marcação. Tem que haver alguma forma de marcar os vértices e arestas para que o algoritmo saiba quais pontos ele pode ou não verificar, certo? E aí, a partir disso, o algoritmo ele vai iniciar no vértice que representa a entrada e ele vai terminar no vértice que representa a saída, certo?
Então, para esse caso, nós poderíamos ter essa seguinte situação aplicando aquele algoritmo de busca genérica. Partindo desse vértice 1, seriam verificadas aqui as arestas, partindo de 1. Então, poderia vir para o vértice 2, por essa aresta. De 2 poderia vir para o 3 e encontrar uma sequência de arestas até chegar no vértice destino, certo? Obviamente que esse caminho, ele não necessariamente ele vai ser o melhor caminho, ou o caminho mais curto, ou o caminho que considera o menor número de arestas, certo? Como as escolhas das arestas são aleatórias, então esse tipo de busca não garante o caminho mínimo, tá? No caso da busca genérica. Por exemplo, aqui a gente poderia ter um segundo caminho que ele iria encontrar a saída do labirinto considerando o número menor de arestas, certo?